Pedro, vamos começar com os destaques. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Preto? Um abraço a você, Eugênio, Jean, Bertozzi, ao fã de esporte. Um jogo abaixo do que poderia ser. Abaixo do que o Flamengo é capaz de fazer, abaixo do que o Corinthians também já se mostrou nas últimas semanas, para assim dizer, capaz de fazer, mas compreensível. Achei uma marcha um pouco lenta ali no primeiro tempo, no segundo tempo, quando parecia que ia deslanchar um pouco também, parte a parte, uma certa cautela, tentando bloquear muito mais, levar aquela coisa para o risco. Falou tanto em segundo jogo condicionado ao primeiro, acho que pensaram muito nisso. Abaixo do que poderia ser, interessante do ponto de vista de estratégia e compreensível também. É um jogo de ida de final, onde não se abriu muito, onde não se lançou muito. A coisa fica para o Maracanã, mas ao contrário do que se falou durante muito tempo, porque o Corinthians precisa vencer, precisa vencer, precisa vencer. Tudo que o Flamengo chegou a fazer em alguns momentos do segundo tempo não chega a ser ruim. O Corinthians tem condição de travar o Flamengo no Maracanã, a saber que vai ter perna no segundo tempo, durante o jogo, para criar. Hoje acho que em algum momento faltou um pouco mais de fôlego ali para o Corinthians. Pois é, no caso de empate no Maracanã, a decisão vai para os pênaltis da Copa do Brasil 2022. Você já tem aí os melhores momentos dessa partida. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Preto? Boa noite, Olha. Companheiros, fãs de esportes. Eu fico pensando, tanto que nós falamos, debatemos e discutimos antes do jogo sobre os jogadores que poderiam resolver essa partida, esse duelo. Nenhum deles se destacou, tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Flamengo. Eu fico me perguntando, será que eles não chegaram nos seus melhores momentos, cada um? Porque o Corinthians, de imediato, no segundo tempo, já tirou Roger Guedes, que saiu reclamando, inclusive, e Renato Augusto, jogadores de quem se esperava muito. O Flamengo demorou um pouco mais para mexer, mas quando mexeu, tirou Arrascaeta e Gabigol. Então, será que esses caras chegam no melhor momento? Para o momento mais importante, para a hora decisiva da temporada, para o Corinthians também, para o Flamengo ali na frente, pensando também em Libertadores, será que tem alguma defasagem física em relação a eles? É uma preocupação para os dois lados, porque se esses caras não resolveram, ninguém mais foi capaz de criar nada muito interessante no jogo. Porque a expectativa realmente estava em cima. Nem Pedro, nem Yuri Alberto. Mas principalmente dos nomes dos primeiros que você citou, o Arrascaeta e o Renato Augusto. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Preto. Boa noite, companheiros. Pois é, no fim das contas, se a gente tiver que procurar um destaque, o destaque vai ser o Cássio, que até era um candidato a destaque, Mas não é um destaque gigante, Não é uma coisa absurda, até diante das atuações que o próprio Cássio já teve na carreira. Mas acho que o fato do talvez o melhor jogador em campo ter sido o Cássio significa algo, Significa que pelo menos no segundo tempo o Flamengo ele foi superior. Eu achei o primeiro tempo com uma intensidade grande, assim. Achei que a marcação dos dois times foi impressionante, Quanto tanto Flamengo como Corinthians tratavam de tentar tirar todo e qualquer espaço do adversário e talvez por isso a gente não tenha tido a quantidade de chances de gol que a gente imaginava. Houve uma priorização, de fato, pela marcação, Um respeito muito grande pelos adversários no jogo e acho que é normal também que uma final, da importância que tem essa final, tenha os seus primeiros 90 minutos disputados dessa maneira. Não me surpreende que tenha sido assim. Muitas vezes o jogo acaba ficando realmente para a segunda partida. Aí tem uma coisa que a gente vai discutir muito ainda, Mas eu vou deixar para você puxar esse gancho depois, Prieto, que para quem foi melhor, se vale a pena, se não valeu a pena para o Corinthians, se valeu a pena, se não valeu a pena para o Flamengo. Isso aí a gente discute daqui a pouquinho. A preocupação com o primeiro jogo, essa questão defensiva, sempre lembrando, o campeão da Copa do Brasil, o título leva o time para a fase de grupos, direto, Fase de grupos de classificação para a Conmebol Libertadores da América na próxima temporada. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, boa noite. Preto? Boa noite para você, boa noite, companheiros. O Zupac que está lá na arena. Eu vou te falar, para começar, que acho que, até pelas posições do brasileiro, vaga na Libertadores é a última coisa que eles estão pensando agora. Tem uma taça para disputar e ela que é super importante na próxima semana. Jean, quantas vezes você respondeu nos últimos dias, assim, o quanto diminuiu a diferença do Corinthians para o Flamengo da Libertadores? Eu calculei umas 12, na última semana. Mas de segunda para cá, só. Isso, essa semana só. Eu acho que essa semana acho que hoje a gente teve uma resposta boa do Corinthians em relação a isso. O Corinthians está mais capaz de competir em alto nível contra um adversário contra o Flamengo. Dito isso, vira uma final
em jogo único na casa do Flamengo. Então, acho que o Flamengo sai com favoritismo reforçado. Favoritismo não é vitória de véspera, favoritismo é apenas favoritismo, ainda mais em finais como essas. Mas acho que deu para ver a diferença grande do momento das duas equipes em relação ao que foi na Libertadores, quando o Flamengo saiu de campo classificado. Acho que sai com favoritismo reforçado, mas, como disse o Pedro Ivo, tem jogo. Acho que o Corinthians não vai para cumprir tabela semana que vem. O Corinthians vai para disputar um título e lutar muito por ele. Tem algo que me pega muito quando o Jean fala do Cássio. A gente poderia pensar, nossa, então os tais jogadores que poderiam fazer diferença, os tais decisivos do Flamengo, devem ter colocado bola naquela direção ali à torta e à direita. Não foi o que aconteceu. O Cássio foi muito mais por situações menores. Especialmente aquela bola do Gabigol, né? Exatamente, em menor volume do que a gente pensou que o Flamengo pode fazer. E quando eu vejo esse Flamengo criando em menor volume, e não necessariamente o Cássio aparecendo, porque foi aquele avassalador Flamengo, eu acho que o jogo também está aberto por isso. Eu estou na dúvida do Eugênio. Será que não é o ápice técnico, de parte a parte? E se não é o ápice técnico, o Flamengo perde muito. Porque quando a gente pensa num Maracanã decisivo, é um Maracanã decisivo, um Flamengo que se impõe. É a qualidade com o ambiente. A qualidade, o momento, acho que fica um ponto de interrogação para o jogo da volta. Não dá para afirmar que não é mais o ápice técnico. Às vezes é simplesmente uma tensão de jogo inicial. Mas eu acho que tem um ponto de interrogação aí que deixa a coisa aberta para o jogo da volta. O papo fica aberto para o jogo da volta. Deixa eu pegar também o destaque do Gustavo Zupac, que aí ele traz com o clima do jogo, com o ambiente da Neoquímica Arena e o parecer do Zupac. Boa noite, Zupac, seu destaque. Tudo bem, Preto? Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esporte. Talvez eu seja um pouco mais otimista. Eu gostei do jogo que eu assisti aqui na Neoquímica Arena, entendendo que os grandes jogos do futebol brasileiro, os grandes enfrentamentos, os mais esperados, a menor parte deles tem sido vistosa do ponto de vista técnico, né? Esses grandes jogos têm sido muito mais disputados do que jogados, então eu sinceramente não esperava um jogo franco, com 30 finalizações, aquela coisa toda e 5 gols no jogo. Esperava de fato um jogo bem estratégico e bem jogado. E eu acho que o jogo foi bem jogado aqui, com muita marcação, é verdade. Acho que foi um jogo equilibrado, e o fato de ser equilibrado quer dizer que o Flamengo jogou um pouco abaixo do que ele é capaz de jogar, e o Corinthians, para mim, jogou perto do que ele deveria jogar. Acho que o Corinthians poderia ter finalizado melhor, mas enfrentar o Flamengo não é fácil, e acho que o Vitor Pereira teve decisões estratégicas na montagem da estratégia muito boas. Acho que o Corinthians fez um jogo bom, acima do nível dele, e o Flamengo abaixo do nível dele. Por isso que eu acho que foi um jogo equilibrado. Em um primeiro tempo em que eu vi o Corinthians melhor, talvez o Corinthians, na minha visão, merecesse sair vencendo o primeiro tempo. No segundo tempo, foi o Flamengo que conseguiu se impor mais, levando até mais perigo do que o Corinthians no primeiro. Mas foi um jogo de alternâncias, um jogo de boas estratégias. Para mim, o empate foi justo. Talvez o empate com gols seria mais justo do que o empate em 0-0. Mas um jogo muito bem disputado, assim. Quando eu falo da estratégia do Vitor Pereira, eu acho que ele encontrou, mais uma vez, não foi a primeira vez, né, em fragmentos dos jogos da Libertadores. Ele já havia conseguido gerar desconforto na posse de bola do Flamengo no campo de defesa do Flamengo. Hoje conseguiu até por mais tempo. Com a bola, conseguiu abrir muito bem os seus pontas, né? O Guedes de um lado, o Adson do outro. Usar a amplitude que o Flamengo não tem para espaçar a zaga, para gerar desconforto. Em alguns momentos do primeiro tempo conseguiu. E aí, por isso que eu acho que o Corinthians foi superior na primeira etapa. Mas no segundo tempo, acho que foi o Pedro que falou, acho que faltou um pouco de perna, faltou energia. O Flamengo começou a tomar conta e por isso ele tomou a impopular decisão, para boa parte da torcida que não gostou, e acho que para os próprios retirados também não, de tirar Guedes e Renato Augusto com 25 minutos. Foi uma decisão técnica. Aliás, foi uma decisão com impacto técnico, mas que ele quis trocar energia porque ele percebeu que o Flamengo estava ganhando o território, e de fato ganhou. O Flamengo fez um segundo tempo melhor, mas gostei da final disputada pelo equilíbrio, né? Concordo com os companheiros, tem jogo, o Flamengo, claro, tem mais chances de vencer na semana que vem, mas o Corinthians mostrou que talvez esteja quase pronto ou pronto para enfrentar o Flamengo. Acho que esse foi o recado que o Corinthians deixou para o seu torcedor. E queria deixar 2 destaques individuais, Preto, 2 jogadores que eu gostei. Em um jogo em que o Arrascaeta apareceu menos, em que o Pedro quase não pegou na bola, que o Gabriel participou menos, o Everton Ribeiro chamou muito jogo, fez muito o Flamengo jogar. Gostei do Everton Ribeiro, e para mim o melhor em campo não foi o Cássio, para mim o melhor em campo foi o Gil. Para mim foi uma das melhores atuações que o Gil teve com a camisa do Corinthians, uma atuação muito grande, contra jogadores muito
muito difíceis de serem marcados. O Gil não perdeu praticamente nenhuma disputa. Para mim, foi o grande nome do jogo aqui em Itaquera. Prieto. Pontuou um lance específico, até para corroborar com o que disse o Zupac. Tem um mano a mano com o Gabigol no segundo tempo e que a recuperação do Gil é espetacular. É verdade. Se eu não concordasse com o Zupac, eu diria, gostou do jogo por quê? Né? A pergunta típica, mas eu concordo, eu gostei do jogo também. É decisão, é clima de decisão, é sempre um jogo, principalmente, como citou também o Jean, em 2 partidas, é sempre um jogo mais difícil, mais truncado o primeiro. Agora, a primeira questão que eu levanto aqui na bancada, e se vocês me permitem, e tem todo sentido começar com o Gustavo Zupac, é exatamente a respeito das alterações no segundo tempo. Tem muita gente nas redes sociais falando do Vitor Pereira até em tom de crítica com relação à mexida do Corinthians no segundo tempo. E eu tive a impressão, Zupac, aqui do estúdio assistindo a partida, que no momento da substituição do Renato Augusto, teve vaia no estádio. Eu queria que você confirmasse se foi isso que aconteceu e se foi, me parece que foi para o Vitor Pereira. É isso mesmo, Zupac? Prieto, eu percebi mais um movimento de surpresa do que propriamente vaia, talvez em pequenos focos pode ter acontecido, mas de fato foi surpreendente, né? Porque quando se imagina nas chances de o Corinthians vencer o Flamengo, muito se passa pelo Renato, muito passa pelo Roger Guedes, até pelo Yuri Alberto, que não está em discussão. E, como eu falei, o Vitor tomou uma decisão impopular ao tirar esses 2 jogadores com 25 do segundo tempo, pouco além da metade da segunda etapa. E, de fato, teve um impacto técnico, né? Porque o Matheus Vital é um jogador com capacidades inferiores ao Roger Guedes. E o Juliano, embora seja um bom jogador, ele não tem o comando do time como tem o Renato Augusto, né? Teve até uma bola que ele bateu prensado pelo Davi Luiz. Davi Luiz foi muito bem, se jogou na frente da bola, que é o tipo de bola que o Renato também gosta de bater. Mas olhando para o que o jogo estava mostrando, eu entendo o que levou o Vitor Pereira a fazer a troca. Porque assim, quando o Corinthians teve seus melhores momentos no primeiro tempo, e repito, teve também esses momentos no primeiro tempo do jogo da ida pela Libertadores aqui e no jogo da volta no Maracanã, foram instantes em que o Corinthians subiu a sua linha de marcação e incomodou o Flamengo na saída, para que essa bola não chegasse limpa em quem define o jogo, que são os meio-campistas do Flamengo. E o Corinthians fez isso no primeiro tempo muito bem. O Corinthians gerou desconforto no Flamengo, né? Gerou desconforto. Nos instantes em que o Flamengo conseguia fazer a bola chegar nos meias e montar o seu ataque, o Corinthians baixava as linhas e mostrou uma aplicação que a gente viu contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil e foi bem também, mas quando marcou em cima, muitas vezes gerou desconforto. O que aconteceu no segundo tempo? O Corinthians diminuiu a sua capacidade de pressionar lá. O Guedes pressionou menos, o Renato menos, o Watson menos, o Yuri menos. Resultado, o Flamengo começou a ter essa bola mais limpa, mais clara na intermediária defensiva do Corinthians. Por isso o Flamengo começou a dominar o segundo tempo e rodar a bola e criar chance e botar o Cássio para trabalhar e a bola passar perto da área. Então, o Vitor Pereira, ao fazer essas trocas, tanto que a troca seguinte, ele tira o Watson para botar o Gustavo Silva e bota o Ramiro também, justamente para dar mais energia, mais capacidade de Corinthians tentar pressionar lá na frente. Só que para isso, como o Corinthians tem um banco menos equivalente ao time titular do que o Flamengo, há um prejuízo técnico e isso gera surpresa no torcedor. O Renato fazia um bom jogo, o Guedes fazia um jogo regular, mas eles pararam de apertar e o Vitor Pereira começou a perceber que além de ter menos chance de vencer, ele começou a correr o risco de perder o jogo. E para mim ele fez uma troca pensando na energia, que sim sacrificou tecnicamente o time. Quem tinha o Dorival quando ele percebeu que era arriscado deixar o João Gomes em campo com o cartão? Vidal. Essa é uma alteração que alguém vai questionar. E não achei que gerou bem com o Vidal entrando. Não, eu achei que era mais a preocupação. Eu achei que era mais... O Corinthians melhora. Então, mas é que o que o Léo está falando ninguém vai criticar o Dorival por fazer essa substituição. Sim. No caso da substituição feita pelo VP, eu acho que é o seguinte, se o Corinthians tivesse ganho, estaria todo mundo elogiando essa substituição, se tivesse perdido, ele estaria sendo massacrado. É claro que as críticas, elas são maiores do que os elogios nesse momento, mas eu acho que, assim, nesse caso, para mim é muito evidente, né, que a razão das substituições é justamente essa que o Gustavo acabou de falar. O que você vai discutir é, bom, precisava ter feito as duas. Para mim, o Roger Guedes podia sair mesmo.
Não acho que fizesse um bom jogo, talvez nem regular. Agora, eu tô com o Zupac quando ele fala do Renato Augusto. Renato Augusto, dos candidatos ali, até que o Eugênio citou no começo do programa, né? Daqueles caras que a gente vê. Eu acho que o Renato Augusto fez um bom jogo. É claro que no primeiro tempo, pelo fato do Corinthians também ter tido menos posse de bola e tal, talvez a bola não chegasse tanto ao Renato Augusto para ele participar tanto do jogo quanto participa nas partidas, né? Em casa, contra adversários mais fracos e tudo mais. Mas quando a bola chegou nele, você pode ver que ele sempre clareou as jogadas. Ele sempre achou espaços que não eram fáceis de ser achados. Então, ele acho que estava bem tecnicamente no jogo. Mas aí é aquela coisa que o técnico tem que fazer escolhas. E ao contrário do Dorival, como disse o Léo, que você tem que fazer escolha. Você quer manter a pegada física, você quer manter o time com gás no alto. Aí você olha para o banco e tem Cebolinha, tem Vidal, tem Marinho. O VP não tem essas possibilidades. Muito diferente. Quando você cita os bons momentos do Renato, eu estou de acordo, está passando aqui um tapezinho, os melhores momentos, a gente já vê algumas bolas que o Renato abre, serve, abre, chuta, abre, finaliza. E isso era quando o Corinthians tinha a bola. Isso é quando o Corinthians cita, o Zupac citou o tal desconforto. É quando o Corinthians deixa o Flamengo desconfortável, abafa, tira o espaço, quando o Corinthians teve a bola. Naquele momento da escolha da substituição, o Corinthians não tinha a bola. É quando o Flamengo se ajeita no início do segundo tempo. Então não adiantava você ficar esperando em que momento o Renato pode ser decisivo, porque nada indicava que o Corinthians ia voltar até a bola. Ele precisava voltar a pressionar para voltar até a bola. Aí é uma opção. O Renato, infelizmente, ele não te dá essa certeza. Ele te dá a certeza da qualidade com a bola no pé. Ele não te dá a certeza da reta final do jogo de uma pressão. É escolha. E o Vitor escolheu chegar vivo no segundo tempo. Não simplesmente, de qualquer jeito, eu tenho que achar um gol, deixa o Renato lá. Não foi isso. Ele precisava chegar vivo no segundo tempo. Pedro, segundo jogo, desculpa. Sobre a reação do torcedor, o que a gente pensa? O torcedor sempre vai ter a tendência a olhar mais o que o time tende a fazer com a bola. Né? Mais do que sem a bola. Então é natural. Como disse o Jean, a bola no pé do Renato Augusto é uma bola que a qualquer momento pode sair um passe decisivo. O papel do treinador à beira do campo é raciocinar assim, o que eu ganho com bola, o que eu perco com bola, ganho sem bola, perco sem bola. Quando ele viu que o sem bola estava muito comprometido, ele fez as duas trocas. De fato, poderia ter feito uma, segurado um pouco outra. Para ver no que ia dar e manter o Renato. Poderia, mas é difícil. Mas ao mesmo tempo, assim, você entende que o Renato Augusto de hoje é um jogador que nem sempre mantém o nível dos 90 minutos. É natural, pelo momento da carreira dele também. A surpresa talvez tenha sido os 25 minutos, né? Precoce demais essa mudança? Sim, precoce, porque sim, ele cansa. Mas ele cansa um pouquinho mais à frente. Mais pra frente, até uns 35 pelo mais menos. Mais uns 10 minutinhos ali, eu acho que dava para ter segurado. Acho que poderia, por exemplo, sem tirar o Roger Guedes e talvez o Adson, já antecipando ali uma substituição que ele fez mais adiante e deixando para que se tenha a oportunidade do Renato em algum momento tirar um coelho da cartola. Porque ele tira. E durante o jogo ele teve momentos dessa forma que não foram concluídos. Tudo isso me leva a uma outra conclusão, que foi ruim para o Corinthians. Por mais que a gente tenha a impressão, o jogo terminou, o Corinthians disputou com o Flamengo. Vamos voltar àquela brincadeira do perdeu, mas jogou de igual para igual. Ele não perdeu, ele empatou, né? Ele jogou de igual para igual em que termos? Por quê? A gente sabe que o mando de campo é muito importante. E o Corinthians era o dono do mando de campo. Ele tinha mais necessidade de buscar o resultado em casa do que o Flamengo. Então, na hora da substituição, ele tinha que arriscar um pouco mais. Qual é a opção? Eu não posso perder o jogo. Então, ele abre um pouco mão de uma possibilidade maior de tentar 1-0 para garantir o 0-0. Chega vivo. E aí a questão a gente leva para o Maracanã. Aí o ambiente é do Flamengo. A gente sabe que o ambiente joga muito a favor. E a gente olha, o Renato Augusto vai jogar quanto tempo no Maracanã? O Roger Guedes vai jogar quanto tempo no Maracanã? Então, quando chegar na metade do segundo tempo, se tiver 0-0, quem o Flamengo vai tirar do banco? Mas aí é diferente, né, Eugênio? Porque eu acho que assim, aí o VP vai saber se o resultado é bom ou se não é. Eu acho que o 0-0 naquele contexto, porque era um 0-0, como disse o Zupac, num momento em que o Flamengo estava atacando mais, estava gerando mais perigo, estava criando mais, então você não sabe se aquele resultado é bom ou se não é, mas você vê que o jogo não está caminhando de um jeito positivo. Agora, o que eu quero dizer, no Maracanã, se o jogo tiver, sei lá, eu não sei, eu até acho que se o jogo tiver 0-0 a 15 minutos do final... Ele faz isso de novo. Não, ele vai considerar muito mais segurar esse resultado, ainda mais... que o Corinthians pro Maracanã é tentar segurar o 0-0. Mas se estiver perdendo por 1-0, por exemplo, do Flamengo, aí eu acho que a mudança não seria essa. Quer dizer, aí você mantém o Renato Augusto porque você vai precisar eu acho que do cara... O gol do Flamengo resolve a questão. Oi?
Um gol do Flamengo no Maracanã resolve a questão. Em que sentido? Porque ele vai obrigar o Corinthians a assumir riscos que ele não consegue controlar. Especialmente jogando no Maracanã. Eu entendo o que vocês estão falando. O jogo assim, no Maracanã sobre pro Corinthians, vamos nos amarrar no 0x0 aqui, tentar levar pro Então, mas eu entendo que vocês estão falando sobre o favoritismo ter se ampliado. Eu só não vejo que é uma... Não sei, Jean. Então, Eu não sei se o favoritismo mas eu vou fazer o contraponto. A minha dúvida é se é mesmo uma ampliação e se é uma ampliação, de quanto é. Exato. Porque a questão é a seguinte, ao contrário do que a gente... O que a gente sempre aqui perguntavam? Libertadores, Copa do Brasil. Em qual final o Flamengo é mais favorito? E a gente dizia... A Copa do Brasil, porque você tem 180 minutos. Em 90 minutos é muito difícil você querer dizer que o melhor vai ganhar. São 90 minutos. Tudo bem, agora são 90 no campo do Flamengo. Mas são 90 minutos e não mais 180. E acho que no próprio jogo de hoje, de alguma maneira, o Flamengo já mostrou que tem mais qualidade. Eu, pelo menos na minha visão, o Flamengo hoje produziu mais do que o Corinthians. Então, se o Flamengo produziu mais do que o Corinthians também no jogo em São Paulo, é claro que ele é favorito no jogo de volta. Só que agora ele tem 90 minutos e não mais 180. Então, eu não consigo ampliar muito esse favoritismo do Flamengo em relação ao que era no começo do confronto. Eu acho que encaixa uma pergunta aqui agora que entra exatamente nesse ponto de discussão de vocês. Quem vocês acham que no vestiário, neste momento, está com uma boa sensação de um empate? Posso te devolver uma? Foi legal para nós. Posso te devolver Os uma? dois. Você vai fazer outra pergunta? Não, mas tem alguém com uma sensação ruim? Não, acho que não. Então, é o que o Gustavo falou. confortável. Os dois. Pelo que foi o jogo. Pra quem? Pelo que foi o Eu jogo. acho que naquela hora que você chega no Não tem vestiário... uma grande lamentação, Hoje em por isso que eu dia... não consigo te responder primeiro. Hoje em dia tem 100 documentários sobre as internas dos clubes, Sim. né? E uma das horas mais legais é ver os caras voltando pro vestiário depois de um jogo. Depois de uma derrota cachapante, depois de uma grande vitória. Aquela, o dirigente cumprimentando, todo mundo tirando a roupa. Mas eu não acho também que é aquele clima de velório. Cada um na sua. Ninguém vai querer mostrar isso também. Ninguém vai querer Não teremos acesso a esse demonstrar que estava comemorando o 0x0. Vai ser todo mundo, Mas eu acho que é um passando confiança pro outro. Falar, gente, é metade do caminho, vamos lá, tem outra decisão semana que vem. Isso é motivacional. Não, mas eu sei, mas não tem ninguém pra baixo. Então, mas você vê como o próprio fato de você dizer isso, eu acho que de alguma maneira demonstra que se há um aumento do favoritismo do Flamengo, ele não é Eu tô sendo bem pragmático sobre as chances de um time melhor ganhar um jogo em casa. Isso, mas também é aquilo que a gente sempre diz, 180 minutos, um time melhor tem mais chance de ganhar do que 90. Agora, é verdade, 90 em casa. Mas tem argumentos para os dois lados. E mais, né? Acho que se a gente concorda que o Flamengo criou mais, você, no fim das contas, sai de um jogo que você poderia ter perdido com um empate. Ô, Zupac, E também... o resultado foi bom para quem, esse empate? Para todo mundo, Prieto, para os dois, porque assim, de um lado, e aí não é ficar em cima do muro, né, onde eu quase estou, mas é porque de fato o Vitor Pereira chega no vestiário, não, tô aqui, o Vitor chega no vestiário e fala para os seus jogadores, olha, nós conseguimos enfrentar em um jogo extremamente equilibrado, um jogo de alternância, de momento bom para lá, momento bom para cá, um time que é considerado melhor do que o nosso, conseguimos enfrentar e vamos jogar no Rio de Janeiro, podendo até, quem sabe, em algum momento defender um empate e levar para os pênaltis. Não é ruim para o Corinthians também essa circunstância. Então o Corinthians fez um jogo, na minha visão, bom, inteligente, não perdeu para um time que o venceu 2 vezes há pouco tempo em um confronto também eliminatório e chega vivo no Maracanã. Então o Corinthians tem por que gostar do que aconteceu aqui. E o Flamengo também. Dorival vai chegar para os seus jogadores e vai falar, olha, é nítido que jogamos menos do que estamos acostumados e ainda assim levamos para casa um placar onde basta uma vitória simples dentro de casa para a gente ser campeão. Então o Flamengo também tem por que achar interessante o empate aqui. O que eu acho que fica do Flamengo é um recorte que vai se ampliando desse time titular, o famoso time das Copas, também pelo Campeonato Brasileiro. Porque nos últimos 3 jogos que esse time enfrentou os times que estão bem colocados no Brasileiro, Fluminense,
Inter e Corinthians, esse Flamengo não venceu nenhum. Perdeu do Fluminense, empatou 0-0 com o Inter, empatou 0-0 com o Corinthians. O que não quer dizer que tá uma tragédia, porque nenhum dos 3 jogos do Flamengo foi ruim. Nem contra o Fluminense, nem contra o Inter, tampouco hoje. Mas eram jogos que o Flamengo estava acostumado a vencer. Parou de vencer nesse recorte. É preciso tentar entender o porquê, e eu acho que claramente passa pelo preparo dos adversários para enfrentar o Flamengo. Eu tenho até usado essa expressão no Sport Center de vez em quando, que está se criando uma bibliografia sobre esse Flamengo. Então, os times que vão enfrentá-lo já sabem como estudá-lo. E o Fluminense, e o Inter e o Corinthians, de diferentes formas, conseguiram gerar problemas e não perder para esse Flamengo. Quase uma jurisprudência. Que é basicamente proteger muito a área, proteger muito o funil. Faixa central do campo, né? Só não ter lateralidade. Eu ainda levo um ponto de interrogação para o segundo jogo, porque eu não consigo cravar, e acho que temos poucos jogos para isso, se é somente uma marcação. Porque somente a marcação você tem o auge técnico que o jogador genial resolve. Eu não estou vendo esse brilhantismo do auge técnico de alguns jogadores acima da média para encontrar o espaço. É aquela história que a gente falava do jogo de ida, do mata-mata da Libertadores, Flamengo e Corinthians. Estava tudo muito encaixado, o Corinthians tentou tirar o jogo, depois tenta... Mas tem o brilhantismo. Mas aí estamos falando principalmente de um nome, né? Do Arrascaeta. E temos talvez uma bola que chega muito quadrada e o Pedro domina ela um pouco mais redonda. O Everton Ribeiro, que o Zupac cita, eu gostei do Everton Ribeiro no segundo tempo. Eu acho que a palavra genialidade, para mim, cabe no Arrascaeta. O jogador diferente, é o cara que acha o passe que ninguém está esperando. Tem o espaço, ele acha o espaço. O Flamengo hoje não achou muitas vezes o espaço. Então, eu tenho esse ponto de interrogação. Tem uma questão contra o Flamengo em relação ao jogo de hoje. Acho que o Flamengo respeitou o Corinthians. Sim. O Flamengo não teve a postura hoje que tem normalmente no Maracanã, que é de empurrar o seu time para o campo de ataque, pressionar lá em cima. Muitas vezes, inclusive, nesse melhor momento do Flamengo no jogo, no segundo tempo, aquele início do segundo tempo, até as substituições, era um Flamengo mais de transição até. Não era um Flamengo ocupando o campo de ataque. E aí, por respeitar, em vários momentos do jogo, a gente percebe, está vendo aí mais uma vez, nesse lance, Pedro e Gabigol recuando no sem a bola para ocupar o espaço da amplitude, sem a bola. Isso faz o quê? Com que eles fiquem distantes da zona de perigo, longe da área. E aí falta fôlego, porque eles não têm essa característica. O Gabigol, até no início do Santos, fazia esse lado de campo muito bem. Mas o Flamengo hoje tem a bola. Muitas vezes o Dorival pediu para que eles ajudassem nessa recomposição defensiva, que eles não estão acostumados a fazer, porque o Flamengo marca no campo de ataque. E aí, quando você volta muito, você não tem perna, você não tem a explosão para decidir, não tem nem a oxigenação cerebral para naquele momento ali, que é o momento chave do jogo, onde você saca um passe, uma finalização, reagir da mesma maneira que ele está acostumado a reagir quando pega a bola já ali. Em um parênteses, Eugênio, eu diria que essa foi a coisa que mais dificultou a adaptação do Gabigol na Europa, por exemplo. Né? Sim.